Brasas apagadas, a espada das faíscas de fogo. Parte 3. Terceiro dia do mês fogo inferior, nono mês, 19:05. Klim finalmente retornou ao Palácio Real quando a escuridão começou a se espalhar pela capital real. Suas feridas estavam completamente curadas, mas ele estava cansado além da conta. Os combates levaram bastante tempo, e ainda teve que coordenar as coisas depois do fato. No final, as coisas funcionaram não porque Klim tinha o apoio de Renner, mas porque os soldados tinham medo da Oito Dedos e não ousavam lidar com as coisas com muita ansiedade. O maior problema foi a questão de assumir responsabilidade. Afinal, o responsável pode se tornar um alvo da Oito Dedos, ser usado como exemplo. Esta não era uma probabilidade distante, mas uma possibilidade distinta. Portanto, Klim simplesmente anotou os eventos e pediu aos soldados que enviassem para Renner. Depois de receber sua aprovação, ele assinou seu nome e o de sua mestra Renner como responsáveis. Claro, havia desvantagens em fazê-lo, mas havia pelo menos 2 méritos para essa abordagem. A primeira seria que a reputação de Renner aumentaria. Ela tinha agido contra uma organização que corrompia o coração do reino, e ainda capturaram o responsável pelo tráfico de escravos. Além disso, seu subordinado havia liderado uma investida contra esse sindicato do crime. Isso certamente impulsionaria a opinião pública de Renner, que de outra forma permaneceria dentro do palácio. A segunda seria que eles poderiam proteger Sebas e a mulher que ele havia resgatado do abuso naquele bordel. Agora que Klim e Renner tinham recebido os créditos, isso impediria Sebas e aquela mulher de chamar a atenção, e também evitaria que se tornassem alvos prioritários da Oito Dedos. Eu não fiz nada durante o ataque, só o mínimo possível. Quanto a Brahim, ele disse que falaria com Gazef por conta própria e insistiu que Klim não se preocupasse. Klim pensou essas coisas quando bateu na porta de Renner. Renner já havia dito que não havia necessidade de bater e que ele deveria entrar diretamente. No entanto, ele estava atrasado e, além disso, era indelicado adentrar no quarto de uma dama sem avisar. Desde o dia que acidentalmente viu Renner em uma camisola de seda pura, ele fez questão de bater toda vez que a visitava. Sua mestra por fim concordou que o fizesse. E enquanto esperava por uma resposta, Klim se cheirou. Ele tomara banho e se esfregara, mas não tinha certeza que havia tirado totalmente o fedor de sangue, afinal, seu nariz estava acostumado a isso. Segundo a normativa, ele jamais deveria entrar nos aposentos de Renner neste traje, mas era imperativo que relatasse os eventos do dia para sua mestra com suas próprias palavras. O mais importante era as pessoas que estavam trancafiadas naquele lugar. Atualmente estavam sob a custódia do posto de guarda, mas era preciso levá-las para algum lugar seguro o mais breve possível. Algumas estavam feridas, então ele teve de providenciar sacerdotes e outros curandeiros para ajudá-las. A Renner-sama é tão gentil. Ela certamente ajudará o povo que estiver em necessidade. Klim sentiu seu coração ficar pesado quando pensou em todas as coisas que reportaria à sua mestra, coisas essas que a encheriam de preocupação. Ele não pôde deixar de pensar em como seria melhor se ele fosse mais forte. Graças a ela que ele pôde levar uma vida boa servindo uma mestra tão altruísta, mesmo assim, ele não tinha mais nada pudesse oferecer. Que estranho. Ela ainda não respondeu, será que não ouve? Ele não a ouviu conceder permissão para entrar. Ninguém estava de pé em frente à porta, então Renner não deveria estar dormindo ainda. Poderia ter acidentalmente adormecido sem informar o guarda? Klim bateu novamente. Desta vez, Klim ouviu uma voz calma concedendo-lhe a entrada de dentro do quarto. Isso colocou seu coração à vontade e ele entrou. Ele já havia decidido a primeira coisa que faria. Perdoe meu retorno tardio. Ele abaixou a cabeça, em desculpas. Eu estava tão preocupada. Klim podia ouvir uma raiva distinta na voz de Renner, o que o surpreendeu. A mestra de Klim raramente ficava com raiva. Mesmo quando insultada, ela nunca mostrava sua raiva na frente de Klim. Foi por isso que ele estava ciente de que Renner estava realmente preocupada. Ele lutou contra as lágrimas quentes que ameaçavam escorrer do canto dos olhos e abaixou a cabeça em sincero pedido de desculpas. Eu estava realmente preocupada com você.
Quando pensei nos tipos de coisas que a 8 dedos poderia ter feito com você, então, o que aconteceu? Recebi um breve relatório, mas pode me explicar os detalhes? Klimb entregaria seu relatório de pé, mas Renner insistiu que ele se sentasse. Assim, Klimb se sentou. Havia uma xícara de chá na frente dele, e Renner serviu-lhe uma xícara de chá quente de seu item mágico Arm Bottle. Após agradecer, ele bebeu o chá. Depois narrou toda a situação para Renner, e o porquê de algumas pessoas precisarem da ajuda dela. O que você pensou dessas pessoas quando as viu? Klimb ficou brevemente perplexo com a primeira pergunta que Renner havia feito depois de ouvir os procedimentos. No entanto, ela perguntou, então ele teve que responder. Eu senti pena. Se eu fosse mais forte, poderia salvar essas pessoas do sofrimento. Eu sei que sim. Você deve ter sentido pena delas, Klimb. Sim. É seu jeito. Você é muito incrível, Klimb. Renner-sama, se precisar que eu as protejo, posso partir a qualquer momento. Eu já me decidi. Vou te avisar quando chegar a hora. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Preciso te contar uma coisa. Amanhã, talvez até depois de amanhã, pretendemos lançar ataques contra as bases da 8 dedos, aquelas indicadas no pergaminho que a Lacus nos deu. Você pode imaginar como suas defesas se tornarão mais fortes com o passar do tempo, graças ao ataque ao bordel. Minhas sinceras desculpas. Foi minha culpa por agir sozinho. Que isso, não precisa se desculpar. Pense nisso como se estivéssemos decidindo sobre um curso de ação. Só para saber, gostei de como você se impôs, Klimb. Você capturou Suculent, um membro dos 6 braços, e trouxe Cocodol, o chefe da divisão de escravatura. Isso deve fragilizar nossos oponentes. Portanto, quero aproveitar essa vitória. Renner deu um leve soco no ar de um jeito fofo. Nós os derrotaremos novamente antes que eles façam qualquer estardalhaço na capital. Entendido? Vou descansar agora e reunir minhas forças para as operações de amanhã. Isso mesmo, Klimb. Sinto que amanhã será um dia muito emocionante. Descanse bem, e tenha isso em seu coração. Klimb deixou o quarto. Ela sentiu o cheiro de sangue desaparecer um pouco. Muitíssimo obrigada, Klimb. A seguir. Depois de terminar o chá agora frio, Renner se levantou. Ela caminhou até uma campainha. Se a agitasse, o sino na sala adjacente tocaria. Enquanto pensava no rosto da serva esperando no cômodo ao lado, ela sorriu friamente. Que sorte que ela estava de plantão hoje. Ora, que tipo de expressão devo colocar agora? Renner ficou diante do espelho e segurou o rosto com as 2 mãos. Então ela esfregou para cima e para baixo suas bochechas. Ela era apenas humana, e isso não mudaria a forma de seu rosto. Foi apenas uma forma de autoafirmação. Renner soltou e sorriu. Esse não combina mais para conhecer pessoas. Renner sorriu novamente. Ela passou por uma variedade deles antes de se decidir por um sorriso puro e inocente. Assim está melhor. Depois que os preparativos foram concluídos, Renner tocou a campainha. Logo, uma empregada bateu na porta e entrou. Você poderia fazer algo por mim? Poderia me ajudar a ferver um pouco de água quente? Imediatamente, Renner-sama. A empregada se curvou e Renner sorriu para ela. Aconteceu algo? A senhora parece muito feliz hoje. São boas notícias? Agora que sua presa mordera a isca, o sorriso de Renner ficou ainda mais alegre. Não ficou sabendo? O Klimbkun foi incrível hoje. Ele foi fantástico. Ela falava como uma criança. A atitude que se encaixava em uma princesa tola que vazava informações importantes sem nem perceber. Nossa, isso é adorável da parte dele. A empregada odiava Klimb, e ela tentou o seu melhor para esconder seu descontentamento. No entanto, ela não conseguia manter suas emoções fora de suas palavras. Morra. Você também deve morrer. Todos que ousam desprezar meu Klimb devem morrer. Renner fingiu que não tinha ouvido a resposta da empregada, afinal, Renner era uma princesinha inocente. Ela não sentia as más intenções dos outros e não ligava para as grosserias que recebia. Afinal era uma princesa ingênua, inocente e tola. Sim. Ele foi tão incrível. O Klimb derrotou um monte de caras maus. E então resgatou um monte de gente que os bandidos prenderam.
Ele as enviou para... Ah, sim, acho que ele as enviou para um posto da guarda. Agora podemos punir os nobres que ajudaram os bandidos a fazer coisas ruins. Jura? Que maravilhoso, esse Klimb-san é realmente digno da senhora Renner-sama. Se não for incômodo, poderia me contar mais sobre seus feitos heróicos? A empregada acreditava que a princesa não tinha a menor ideia e não suspeitaria de nada. Assim, Renner começou a emaranhar aquela mulher estúpida em seu esquema. Emma manipulava todos, como uma grande marionetista. Todo esse curso de ação fazia parte do previsto. Terceiro dia do mês Fogo Inferior, nono mês, 22:10. Um grupo de aparência estranha se fundia na escuridão. Todos equipados de forma diferente, sem qualquer senso de arregimentação ou unidade. A coisa mais próxima à aparência provavelmente seriam os aventureiros. À sua frente estava um homem robusto e musculoso. Atrás dele, havia um belo homem de aparência frágil, assim como uma mulher de cabelos prateados. Atrás dele estava alguém coberto por um robe, e mais atrás outro em uma armadura completa. O grupo estava olhando para uma porta aberta. A sala do outro lado era escura como um breu, e eles sentiram que todos os ocupantes anteriores haviam partido há muito tempo. Uma olhada ao redor não mostrou mais ninguém. Esta foi uma situação bastante estranha. De fato, o bordel deveria ter sido despido e tomado pelo posto de guarda. Dito isto, alguém deveria estar a cargo de vigiar, mesmo que o lugar estivesse vazio. De fato, se alguém olhasse ao longo das ruas vazias, seria possível ver sinais de fogo onde o guarda noturno estaria posicionado. Todavia, não havia ninguém aqui. Isso porque esse grupo usou sua influência para se livrar temporariamente das sentinelas. O homem de rosto firme como uma rocha, Zero, encarou ferozmente o bordel esvaziado e rosnou. Olha só isso. Até preciso me desculpar com o Crocodile. Emprestei o suculente dos 6 braços, aí o lugar foi tomado facilmente justo no dia que prestei os serviços da minha divisão. Que piada! Uma risada desdenhosa veio de trás dele. Zero se virou e fixou a fonte daquela risada com um olhar afiado. A mulher em trajes de seda conhecia a personalidade de Zero, e disse apressadamente: Ah, bem. Então, chefe, o que devemos fazer agora? Matar o suculente para ele não abrir o bico? Se sim, ele deve estar no posto de guarda. Todos aqui só sabem usar força bruta, teremos que contratar assassinos de outros departamentos, o que me diz? Não precisa disso tudo. Ele tem lá seus usos. Vou pedir ao conde para libertá-lo. Pena que vai custar uma nota. Melhor ir fazendo uma lista do que o conde gosta. E quanto ao Crocodile? Perguntou um homem belo de aparência delicada. Ele tem suas próprias conexões. Se ele precisar de algo, damos um jeito usando as nossas conexões. Considere como uma forma de desculpas. E a lista de convidados? Fique sabendo que os guardas a pegaram. Não, esta informação não é precisa. Ou melhor, ouvi dizer que eles não desvendaram detalhes concretos. A voz debaixo do robe era sombria. Era como se alguém estivesse falando de um túmulo. A voz sepulcral provocava arrepios nas espinhas dos ouvintes. Eu gostaria de colocar minhas mãos nisso. Podemos usá-lo para todos os tipos de chantagem. Não seja idiota. Isso só deixaria as outras divisões ainda mais desconfiadas de nós. Já tem uns por aí suspeitando que armamos tudo isso. Se alguém encontrar essa lista em algum lugar, apenas dê ao Crocodile alguns dias depois e peça desculpas. Até porque a lista deve estar codificada, não nos serve em nada. O belo homem deu de ombros em resposta ao discurso de Zero. Enfim, olharemos isso depois. Meu palpite é que, se existir, deve estar escondido em algum cofre. Realmente é como falou antes, quem quebrou essa porta realmente fez um feito e tanto. Olha só esse buraco, como fizeram? Eu duvido que usaram armas, seria magia? Foi um punho. Todos os olhos foram para o corpo de Zero. Zero repetiu-se, que essas marcas foram feitas por um punho. Punhos? Que sujeito impressionante! Bobagem. Isso não é nada. Zero respirou fundo e interrompeu o suspiro de surpresa da mulher, depois cortou a porta com a mão nua. Sua mão afundou na porta como se ele estivesse rasgando papel.
Zero retirou a mão, deixando um rasgo que combinava com o que Sebas havia deixado. O homem de bela aparência falou um pouco sem jeito. Bem, você não é uma boa comparação, chefe, mas o nosso inimigo pode derrubar uma porta reforçada com aço. Mesmo que o suculente seja o mais fraco de nós, o que importa é que ele derrotou um membro dos 6 braços. Seria lógico considerar seja lá quem for como nosso inimigo, não? O que está insinuando? Só porque o suculente perdeu, então o inimigo é muito forte? Havia uma corrente de escárnio na voz da pessoa de Robb, que completou. Ele não passa de um fracote se alguém desvendar aquelas ilusões. Só é bom quando luta contra gente medíocre, não passa de um saco de pancadas se for alguém minimamente decente. Não sabiam disso? Ele foi respondido por várias risadas. Isso era tanto um sinal de aprovação quanto um sinal de zombaria para com os mais fracos que eles. Tudo o que precisava ser dito, já foi. Eu perguntarei novamente, o que devemos fazer? Recuar? Eu não acho que o confronto com o nosso adversário valerá as perdas potenciais. Não seja ridículo. As palavras de Zero estavam atadas a uma raiva que não pôde suprimir totalmente. Nossa reputação será prejudicada se não fizermos de exemplo quem atacou este lugar. Que se dane as perdas. Todos os 6 braços marcharão juntos para eliminar esse intrusor. Rei morto-vivo, da Vernosh. O homem de Robb estendeu a mão. A dita mão não pertencia a uma criatura viva, e segurava uma esfera que irradiava uma aura bizarra em resposta às emoções do dono. Corte espacial, Pechurian. O homem até então silencioso em armadura de placas bateu no peito com um estrondo retumbante de metal. Cimitarra dançante, Edstrom. A mulher vestida de seda inclinou a cabeça elegantemente, e as pulseiras em seus pulsos tilintaram. 1000 mortes, Malmvist. O belo homem estalou os calcanhares junto com um relatório ressonante. E mesmo eu, demônio de batalha, 0. As pessoas ao seu redor acenaram para mostrar sua concordância e compreensão. Primeiro, vamos resgatar o suculente, preciso fazer umas perguntinhas. Depois disso, encontre um bom torturador. Vamos mostrar ao atacante o verdadeiro significado do inferno. Nós vamos fazê-lo se arrepender de sua tolice. Terceiro dia do mês fogo inferior, 9º mês, 17h42. Era o pôr do sol quando tudo terminou e Sebas voltou para casa. Klimbkun está protegendo as pessoas que libertei. Suculente, o dono e todos os outros foram presos. Isso deve mantê-los quietos por um tempo. Espero que isso tenha me comprado algum tempo. Mas e agora, o que ele deveria fazer quanto a Tsuari? Sebas achava que a melhor opção seria levá-la a algum lugar seguro, mas Sebas sabia que havia apenas um lugar realmente seguro em todo o mundo. Enquanto Sebas agonizava sobre o assunto, seus pés o trouxeram de volta para casa. Assim que ele estava prestes a abrir a porta, sua mão parou. Alguém estava atrás da porta. Ele sentiu que era a solução, mas Sebas não tinha ideia do porquê dela fazer isso. Havia algum tipo de emergência? Sebas teve um mau pressentimento, mas ainda assim abriu a porta. O que ele viu a seguir desafiou suas expectativas e o deixou sem movimento. Bem-vindo de volta, Sebas-sama. Solução estava em seu uniforme de empregada de batalha. Um arrepio percorreu a espinha de Sebas. Solução, que fazia o papel de uma herdeira mercante, estava usando seu uniforme de empregada na presença de Tsuari, uma humana que não sabia nada sobre a verdade. Foi porque ela não precisava atuar mais, ou havia algum motivo que exigisse que ela usasse seu uniforme? Se fosse o primeiro, isso significaria que algo havia acontecido com Tsuari. Se fosse o último. Sebas-sama. A Insama o está esperando, por favor, entre. Tanto a voz quanto a tranquilidade de Solução fizeram o coração de Sebas ribombar em seu peito. Sebas, que podia permanecer calmo diante de um poderoso inimigo, mesmo que fosse tão forte quanto um guardião de andar, estava realmente ansioso e tenso quando ouviu que seu mestre o esperava. Pô, porque ele está. Sebas gaguejou. Solução continuou o observando em silêncio antes de dizer: Sebas-sama. A Insama o espera. Não havia mais nada a ser dito. Tudo o que Sebas pôde fazer foi seguir Solução para o interior da casa. Seus passos estavam pesados, como um criminoso condenado caminhando para a guilhotina.